Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre saúde mental, mais especificamente sobre como eu tenho lidado com a depressão, diagnóstico que eu tive no final do ano passado e que eu ainda estou em tratamento. O objetivo desse vídeo é ajudar a tirar o estigma que essa doença mental tem e quem sabe ajudar alguém que está aí do outro lado a procurar um tratamento. Eu não tinha planejado fazer esse vídeo aqui pro canal, mas eu tava respondendo uma caixinha de perguntas outro dia e aí surgiu o assunto e muita gente começou a falar assim: ai Lu, perdi, você tem vídeo? Onde você falou sobre isso? E em paralelo, muitas pessoas que, Lu, que bom que você falou isso porque eu acho que talvez eu também tenha isso, acho que vou marcar um médico, ou pessoas que já tiveram indicação de algum tratamento e estavam inseguras, enfim. Toda vez que eu falo desse assunto, eu recebo muita resposta. Pra mim, nada é melhor do que quando alguém vira e fala: nossa, Lu, eu acabei buscando um tratamento depois que eu vi você falando e agora eu tô me sentindo melhor, ou tô aliviada porque não sou só eu. Então, assim, é um assunto que... não sei, acho que não é comum, né, as pessoas falarem abertamente sobre isso, mas eu acho importante, porque é uma coisa que acontece com muita gente e, infelizmente, é pouco tratado. E grande parte do culpado por isso é o estigma, é o preconceito, é também a falta de informação, a falta de naturalidade de poder trocar ideia sobre isso. Então, vamos lá. Eu fiz uma caixinha especial para esse vídeo e vou respondendo aquelas perguntas que eu julgar mais, como eu digo, interessantes para quem também tá passando por isso ou que conhece alguém que tá passando por isso, que eu acho também que lidar com alguém com depressão é algo, né, delicado, enfim, como que será que você pode ajudar ou como não atrapalhar? Antes de começar, eu só queria dizer que eu estou em tratamento, estou numa fase muito boa, faço tratamento com psicólogo, com psiquiatra e tenho todo um estilo de vida voltado para a minha qualidade de vida, para a minha saúde. Então, não só saúde física, como também saúde mental. Só queria dizer que você deve sim buscar um psiquiatra, um médico psiquiatra e um psicólogo para você fazer o acompanhamento, para você fazer o tratamento dessa doença. Tudo que eu vou falar aqui é simplesmente do meu ponto de vista enquanto paciente, enquanto pessoa que teve esse diagnóstico. Primeira pergunta fala: a depressão diminui a sua produtividade? Sim, a depressão diminui muito a minha produtividade. Por quê? O tipo de depressão que eu tenho, ela não é aquela depressão que a gente imagina de filme, que a pessoa fica chorando pelos cantos, tá muito triste. Não é isso. Eu tive... eu digo tive porque eu tô em tratamento, mas eu não tô mais nessa fase da doença, em que eu não sentia nada. E aí eu tava revendo um episódio do Projeto Piloto que a gente fez com um psiquiatra muito maravilhoso, que é o Daniel Barros, e ele tem inclusive um livro que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem, que chama Rir é Preciso. E aí ele falou uma coisa, que o que é bom fica ruim, o que é ruim fica pior e o pior fica insuportável. É mais ou menos assim que eu me sentia. Então eu não tinha nenhum tipo de humor positivo, entendeu? Não tinha nada de positivo. E com isso, sei lá, tarefas chatas, do tipo, cara, odeio botar roupa pra lavar, vão se acumulando, e aí, eu preciso fazer uma coisa aqui da contabilidade que eu também não gosto. Isso vai se acumulando, e obviamente, depois você olha para aquilo e fala: putz, eu não fiz essas coisas que eu devia fazer. Aí você se sente mal porque não fez aquilo. Muitas vezes eu me sentia paralisada. É como se eu quisesse fazer uma coisa, mas eu simplesmente não consigo, gente. Pensa o que é não ter vontade de fazer nada. E aí é nada. É atividade corriqueira, trabalhar, você não consegue se apaixonar, você não consegue se divertir, você não consegue... Enfim. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante, e é uma pergunta que também apareceu bastante aqui, quando descobri os primeiros sintomas? Bom, eu já tive depressão antes, eu tive um episódio quando eu tava com uns 18, 19 anos, por aí, início ali da vida adulta. E na época, é engraçado que eu não lembro muito dessa época, assim, o que eu tava sentindo, mas eu
fiz tratamento com psiquiatra e eu também fazia tratamento com psicólogo, fazia terapia. Dessa vez, o que aconteceu? Eu percebi que atividades que antes me traziam muito prazer não estavam fazendo nada. Estavam tipo, né? Então, não sei, vamos supor que gosto muito de comer brigadeiro. Aí eu comia e ficava, tá bom. Sabe? Não, você para de sentir emoções positivas. Então, você assiste um filme que é muito engraçado e você não ri. Você não sente nada positivo. E aí, primeiro, eu pensei assim... nossa, eu me mudei de cidade, né? Então eu falei, nossa, né? Essa mudança realmente me fez mudar mesmo, né? Nem gosto mais de brigadeiro. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu ainda amo brigadeiro. Nossa, né? Eu não tô achando mais graça nas coisas que eu sempre gostei. Acho que eu tô diferente, eu mudei. Só que aí teve um dia em que eu tava andando na rua. E aí, sabe quando você vai juntando as coisas? Eu acho que o autoconhecimento é a melhor coisa que a gente pode ter, sabe? Porque a gente consegue perceber o que tá acontecendo com a gente, mesmo que demore um tempo. Então, da primeira vez que eu percebi que eu não tava sentindo nada positivo, mesmo com coisas que eu gostava, até eu procurar um psiquiatra para isso, né? Porque eu já faço tratamento de TAG, foram mais ou menos uns 3 meses. Porque era um dia em que eu tava andando na rua, tava voltando da academia, e aí eu falei, gente, peraí, tá errado, entendeu? Isso não faz sentido. Eu comecei a enumerar as coisas legais que eu tinha na vida, e assim, racionalmente, eu pensava, não faz sentido eu não estar feliz com essas coisas. Mas aí eu parei pra pensar, mas eu não tô feliz com nada, eu não tô gostando de nada, nada me anima, nada me emociona. Eu falei, voltou a depressão. Eu não sei se ajuda eu já ter tido antes. Eu já estava fazendo terapia, né, terapia não é só pra quem tem depressão, enfim. E aí eu marquei psiquiatra e eu falei, cara, eu não vou falar com ela que eu acho que eu tô em depressão, eu vou só falar, né, fazer a consulta normal e vamos ver o que ela me diz. E não deu em outra e veio o diagnóstico. Aí tem uma pergunta aqui que é da Caroline. Eu queria saber sobre como tem sido, porque a gente tem ideia de que depressão é não querer ou conseguir fazer nada. Carol, é um pouco assim. Pra mim foi assim. Então, assim, pode ser que vocês não tenham percebido tanto, mas eu tinha dias em que eu sumia por 2 dias de redes sociais, porque eu não conseguia aparecer, não tinha o que falar, não me sentia à vontade. Atraso de vez em quando, isso acontece até hoje. A entrega de vídeos está acontecendo nesse momento. A entrega de vídeos para nossa editora. Eu faço uma lista de tarefas e não consigo fazer. Mas o que acontece também é que quando eu tenho um problema, isso é uma questão da minha personalidade. Eu quero resolver. Eu sou uma pessoa muito prática. Estar em depressão é um problema, né? Poxa, eu quero sentir emoções positivas na minha vida. E eu tenho consciência de que eu não consigo. É uma coisa que eu não controlo. Então eu faço tudo que tá à minha volta para poder resolver esse problema. Então, por exemplo, aconteceu, tá? Eu vou dar um exemplo muito real e banal. Uma das minhas tarefas de casa é lavar a roupa de todo mundo. E aí, o cesto de roupa suja, ele foi se acumulando, que o negócio assim, não cabia mais uma meia. E aí eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, eu preciso lavar roupa, eu preciso pôr a roupa para lavar. Aí eu comecei a pensar assim em mim, mas aí eu ficava desanimada porque era muita roupa. Mas não vai dar para lavar de uma vez. Nossa, mas eu vou ter que separar. Não, mas tem roupa de cama também. Uma tarefa idiota e banal virava, sabe, um sacrifício. E aí eu comecei a fazer combinados comigo mesma. Porque, gente, eu tenho uma filha, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho clientes, sabe assim, eu não quero estragar a minha vida porque eu tô vivendo isso, mas isso eu tô falando como uma pessoa que já fazia terapia, que já teve isso antes, porque eu acho que isso faz diferença, porque eu já tive antes, então eu entendo que passa. Porque eu acho que a primeira vez que a pessoa se sente assim, eu realmente não me lembro como era pra mim, mas como eu já superei isso uma vez, eu entendi que eu preciso fazer tudo que eu sei que vai me ajudar a sair desse estado, porque ele passa. Porque eu já passei antes, eu já estive deprimida e
passou. Acho que tudo isso ajuda. Então eu fazia mini combinados comigo mesma, do tipo, tem muita coisa pra lavar, vamos lavar só as pretas, que é o que tem mais, que aí vai esvaziar. Aí aquele dia eu ficava muito satisfeita de só ter lavado as roupas pretas, sabe assim? E isso, gente, era com muitas mini coisas. Vocês já viram? Tem uma influenciadora que faz faxina pra pessoas em depressão? É isso, porque aí a coisa vai só aumentando, sabe? Vai ficando cada vez pior. E eu percebo, assim, que quando o meu ambiente tá ficando em desordem é porque eu não tô bem, assim. Porque não dá vontade de fazer nada, você não consegue fazer nada. Então, assim, aconteceu comigo, sim, nesse episódio, mas é fácil de disfarçar. Tanto é, gente, que assim, eu vou falar de um caso muito específico e um caso horroroso que terminou com o suicídio do Anthony Bourdain. Não sei se vocês lembram desse apresentador. Eu lembro porque eu admiro muito o trabalho dele. É um cara que meio que inventou o jornalismo gastronômico, eu acho, como ele existe hoje. E aí, há uns anos atrás, ele se suicidou. E eu fiquei olhando aquilo e eu lembro que na época foi um choque pra todo mundo. Por quê? Sabe o que era a vida do Anthony Bourdain? Ele viajava o mundo, indo nos melhores restaurantes, comendo, mostrando como era maravilhoso. E, gente, como assim o cara tem depressão com uma vida dessas, né? A gente tem essa ilusão de que, poxa, o cara, um emprego dos sonhos, ele é rico, ele é famoso, ele é reconhecido. E, gente, não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso, né? Tanto que a pessoa pode estar num momento muito bom, realizando um sonho, meu caso, e ter o episódio depressivo, né? Então, nem sei porque eu comecei a falar disso, me perdi, mas é isso aí. Uma pergunta legal da Aline aqui. Você sentiu que já não se reconhecia mais? Foi exatamente o que eu senti, né? Pensa na minha descrição. As coisas que eu gostava, eu não gostava mais. As coisas que me emocionavam, não me emocionavam mais. É isso. E aí, foi isso que me fez perceber que tava estranho. Porque, claro, as pessoas mudam, mas assim, não é tudo, né? Sabe? Dá pra perceber, a gente sente que tem alguma coisa errada. E aí eu acho que assim, se você acha isso, vai no médico pra ter certeza. Sabe assim? Porque é muito mais fácil você tratar antes de você tá no fundo do buraco, né? E é o que a tendência é essa. Então eu acho que quando você percebe isso, você vai tirar a dúvida. Foi o que eu fiz, né? E confirmou. Lu, o que você sente? Toma remédio há quanto tempo? Tem efeitos colaterais? Muito legal falar disso, essa pergunta da Alana, porque muita gente tem preconceito com remédio. Pra qualquer, né, distúrbio de humor, enfim. Eu tomo remédio há quanto tempo? Pra depressão desde o final do ano passado, mas eu também faço tratamento pra ansiedade, e aí é uma coisa que meio que dá pra, tipo, a medicação de um ajudar no outro, então, enfim. É muito, cada caso é um caso. Também entra no jogo aí da minha medicação, a minha doença autoimune, que é engatilhada também por estresse. Então, assim, perceba que o meu caso é muito específico. É também por isso que, às vezes, você conhece uma amiga que tá fazendo tratamento e ela tá tomando um remédio A e você vai no psiquiatra e ele vai te recomendar o remédio Y. Existem muitas possibilidades. E uma outra coisa que eu acho importante falar é que esse estigma que tem com medicação, as pessoas pensam na medicação de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia tem muitas opções que são muito mais certeiras, eu diria. Eles falavam, algum psiquiatra ou psicólogo meu já falou isso, assim, antes você dava um tiro de canhão pra acertar uma coisinha. Agora a mira já tá melhor, entendeu? Você não tem que... não é aquela coisa geralzona. E com isso você também tem menos efeitos colaterais. Eu não senti nenhum efeito colateral que me fizesse mudar a minha medicação. Então, por exemplo, uma coisa que eu sinto mais sede, boca seca. O que eu faço? Eu bebo água, sabe? Mas pode ser que, por exemplo, essa boca seca vire um incômodo no olho, que o olho tá seco, aí tá incomodando demais. Troca. Tem várias opções no mercado, sabe? Eu tive também uma alteração gastrointestinal, mas ela durou 1 semana e meia. Depois o meu corpo estabilizou, acostumou, digamos assim. Então eu acho que é preciso paciência para se adaptar ao remédio e também testar, porque assim, o intuito do remédio é melhorar, né, ajudar e não atrapalhar. Então você começou a tomar um remédio,
piorou, né? No sentido de que, tipo, não esse efeito colateral é muito pior do que eu tava antes, prefiro antes. Você vai no seu médico e busca outra opção. Acho que as pessoas se esquecem disso, sabe? Tem medo de viciar, ai, a libido, Gente, toda medicação vai ter um efeito colateral, seja ela para dor de cabeça, para gripe, sabe? O antialérgico que a gente toma sem nem pensar duas vezes. Então, assim, é preciso ter ali um pouco de, sabe, vamos respirar fundo, entender que pode sim, mas se for muito negativo, não tem problema, a gente troca. Eu me adaptei logo de cara com a minha medicação, eu fui mudando dosagem, que também pode acontecer, né? Tipo assim, olha, esse mês você faz, né, um acompanhamento com o psiquiatra, ele que vai determinar, né, dependendo aí do seu caso, qual que é a frequência mais adequada, e aí vai ajustando, pode diminuir, pode aumentar, talvez pode combinar com esse outro, e assim vai até você chegar ali numa fase mais estável e junto com a terapia e com as outras coisas que você pode fazer, se estabilizando até você começar, a gente fala desmamar do remédio, né? Porque esse tipo de medicação você não simplesmente para de tomar, você vai reduzindo, até você sair do remédio. Mas você não tem medo de ficar viciada? Não, eu não tenho medo de ficar viciada, porque eu confio muito nas pessoas que estão me acompanhando, que são ótimos profissionais, e eu confio também que esse processo vai ser feito da maneira adequada. E outra coisa, eu já passei por isso, já aconteceu. Eu já tomei uma medicação e eu era muito mais jovem, tinha muito menos autoconhecimento, e isso não aconteceu. Então, eu acho muito... Eu queria falar um palavrão, sabe? Assim, essa história com medicação, assim. Tipo, eu tava respondendo uma pessoa que foi no médico, teve a indicação, né? Recebeu a receita, explicou. Mas eu ainda não sei se eu vou tomar. Meu amigo, sabe? Por que não? Você não quer melhorar. O transtorno de humor, né, a depressão, ela é algo que, se o seu médico indicou a medicação, é porque é adequado, sabe? É o mesmo caso de alguém que, sei lá, tem pressão alta e fala, não vou tomar remédio, vou diminuir só o sal. E aí a pessoa fica lá tentando fazer um paliativo enquanto tá sofrendo todas as consequências daquilo. Outra pergunta muito boa, você percebe que a atividade física te ajuda ou é balela? Ajuda. O que acontece? Na atividade física, principalmente uma atividade física que você tenha prazer em fazer, né? Pelo menos eu tinha, né? Já que estando deprimida, talvez você não tenha. Ela vai liberar ali uma endorfina no final. E isso você estando deprimido ou não. E aí eu sinto, e se tiver algum psiquiatra aqui assistindo pode talvez explicar aqui embaixo, que é como se fosse uma lembrança pro meu cérebro de que eu posso sentir uma coisa boa. Era assim. Agora eu tô em outra fase, mas assim, quando eu comecei, tive o diagnóstico, falei, nossa, então eu vou mesmo, vou prestar atenção, vou mais. Foi nessa época que eu comecei a fazer bike fora de casa, porque tava sendo difícil pra mim me exercitar em casa, eu não tava me exercitando em casa. E aí eu comecei a ir, e aí a cada vez que eu ia, eu senti ali, uma sombra de algo bom. Até que foi ficando um pouco melhor. Aí eu saía de lá mais feliz, sentia felicidade ao sair de lá. Eu teve um dia, gente, que eu saí, é muito engraçado, eu conto isso, as pessoas riem na minha cara, mas eu lembro que eu saí do estúdio, né, suada, cansada, e aí tava um dia de sol muito bonito, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, que céu lindo. Eu falei, cara, olha que legal, eu tô vendo uma coisa positiva, né? Então sim, eu acho sim que a atividade física ajuda, e outra coisa que eu acredito que ajuda é essa história da luz solar. O meu humor muda muito quando o dia tá nublado e chuvoso, e escuro, ou quando eu não vejo o dia. Então, por exemplo, o meu apartamento é muito iluminado, eu vejo árvore, eu vejo céu, e estar exposta a isso me ajuda muito. Tanto que na época que eu tava, tipo assim, me sentindo pior, ou então melhorava, depois piorava de novo, porque tem isso, sabe, no tratamento, ele não é linear, né, assim, ótimo. Fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio, comecei a terapia, agora eu vou melhorar. Não,
Não é assim tão simples. Só que você tem que ter paciência, porque eventualmente você engata, sabe? Eventualmente você vai tendo só dias melhores e estabiliza no melhor, né? Você não volta lá para aquele lugar que você começou. Então, eu tive muitos dias assim no início do tratamento, em que depois de alguns dias bons eu tinha um dia muito ruim e eu me obrigava a sair para caminhar a céu aberto, num parque, numa praça, alguma coisa assim. Porque eu me sentia imediatamente melhor depois de fazer isso. Primeiro que é estar em contato com a natureza, depois que eu saía de casa, né? Então, saía aqui desse ambiente que não tava bom, porque, enfim, não tava conseguindo fazer minhas coisas. Via o sol, enfim, juntava muitas coisas e ajudava. Então, exercício físico, luz solar, eu realmente acho que vale a pena, se você tá disposto a melhorar, fazer de tudo, sabe? Mesmo que não dê em nada, né? Afinal de contas, é uma coisa que não traz prejuízo. A Mari falou assim, perguntou, sentiu uma mudança no seu olhar? Eu perdi total o brilho nos olhos. A gente tem alguns episódios do Projeto Piloto que eu vejo e eu falo, nossa, eu não tava bem nesse dia. É quase como se eu tivesse apagada, sabe? Eu cheguei a falar pra minha médica isso algumas vezes, assim, é como se eu fosse só a casca. Dentro não tem nada. É uma sensação muito estranha, assim. Mas sim, eu percebo, sim, que dá pra ver que eu não tô bem. Acho que a pessoa que já teve, que já sentiu isso, consegue, sabe, reconhecer um pouco. Pergunta da Bru agora que eu acho muito importante. Como as pessoas em volta podem ajudar? Eu acho que a coisa mais importante é não julgar. Não julgar quando a pessoa falar que não tá conseguindo lavar a louça, que a pessoa não quer sair pra ir com você no cinema, que era uma coisa que vocês faziam sempre. Não julgar. Porque fica tudo muito difícil. É como se você tivesse que, sabe, parece até que você tá em câmera lenta. Você não consegue fazer as coisas. Se essa pessoa, às vezes ela percebe, ela te fala que não tá bem, mas não sei o quê. Eu acho que vale, dependendo da pessoa, você falar assim, fulano, lembra aquele dia daquela nossa conversa? Lembrei desse vídeo, lembrei desse podcast, nossa, assisti um podcast outro dia que achei tão interessante, e manda pra pessoa. Às vezes a pessoa não percebe, e eu acho que é muito irresponsável você chegar pra pessoa e falar, acho que você está em depressão. Ninguém fala isso, ninguém deveria falar isso pra ninguém. Mas quem sabe a pessoa pensar sobre isso, talvez ela se identifique com alguma coisa. Eu acho que às vezes apontar soluções possíveis e estar junto. Então, por exemplo, esse negócio que eu falei dos dias que tava mal, eu falava, eu vou caminhar num parque. O Léo ia comigo, sabe? Em dias que eu não conseguia nem pensar que isso poderia ajudar, ele vinha e falava, vamos sair um pouquinho? Vamos ali na praça? Sabe? Ele sabia que aquilo ia me fazer bem e me ajudava a realizar aquilo, porque tinha dias que era muito difícil pra mim. Então eu acho que é isso, não julgar e tentar trazer pra vida daquela pessoa essas coisas que podem ajudar. Então, sei lá, se é uma amiga, vai junto na academia, sai pra dar uma andada. É isso, assim. E não julga se a pessoa não der conta, se a pessoa falar que não, porque tem dias que vai dar e tem dias que não vai dar, sabe? É difícil, porque ao mesmo tempo não tem muito o que fazer, sabe? Mesmo que a pessoa queira muito, não... Gente, a impressão que eu tenho é que, tipo assim... Eu vou fazer uma coisa tão idiota. Isso aqui é o lugar lá do meu cérebro que sente emoções positivas. Aí ele, tipo... bugou, desligou do nada. A sensação que eu tenho é que enquanto eu tô em tratamento, fazendo essas coisas, vou ver a luz do sol, vou fazer exercício, tomar o remédio todo dia no mesmo horário, vou fazer terapia, eu tentando dar uns petelecos pra ver se volta a pegar, sabe, carro? Aí uma hora vai, sabe? E isso é um trabalho interno, não tem jeito muito de quem tá de fora ajudar. Eu acho que o ideal é tentar não atrapalhar. Além de remédio,
psico e psiquiatra, o que mais ajuda? Eu vou falar muito pra mim, tá? Porque eu acho que aí isso é muito pessoal, mas também existem alguns consensos, até dessas coisas que eu vou falar. Então, ajuda muito tomar sol, principalmente de manhã, dormir direito, fazer, sabe, uma rotina de sono muito certinha e com horário. Como é que eu falo desse horário? Sei lá, que pra mim, assim, com o horário certo, seguindo mais ou menos o ciclo circadiano. Então, assim, dá lá no máximo 10 da noite, você já está na sua cama pronta pra dormir, sabe? Começa a rotina do sono às 9 para 10, já tá com um soninho, fechar o olho e dormir. Ah, mas a minha depressão me prejudica a dormir. Te entendo. Tenho certeza que isso pode acontecer. E aí é o caso, talvez, de ver com o médico se tem alguma medicação que pode te ajudar nisso, ou algum outro método, um chá, uma meditação, algo que vai te ajudar nesse momento, porque dormir bem é essencial. Fazer exercício me ajuda muito, principalmente exercício, no meu caso, aeróbico de alta intensidade, porque eu já percebi, assim, antes de ter depressão, que eu só sinto o hype, né, a endorfina, depois de pelo menos 40 minutos de exercício que me faz transpirar e que, enfim, de alta intensidade. Outra coisa que ajuda muito é estar perto de pessoas que a gente gosta. A interação com amigo, com família, mesmo que às vezes a gente seja tipo... ela é muito importante. A conexão que a gente tem com as outras pessoas, ela é muito, muito importante pro nosso bem-estar, pra nossa saúde mental. Então, fazer alguma coisa dessas com amigos, sabe? Esse negócio da caminhada me ajudou tanto. Meu pai foi comigo, o Léo foi comigo. E foi muito bom, foi muito, muito importante. Então, acho que isso também. E outro dia eu comentei, né? Nesse mesmo dia que eu falei da depressão, eu falei da crioterapia, que é uma terapia nova sobre imersão no frio. Então tem gente que toma banho de imersão numa banheira cheia de gelo, tem gente que tem tipo uma sauna ao contrário, né? Uma sauna que faz ficar gelado, e eu comecei a tomar uma ducha de água fria no final dos meus banhos, porque o estudo indica que isso vai te ajudar a liberar uma dopamina mais duradoura, e dopamina é o hormônio que vai te ajudar a ter emoções positivas, né? Então eu comecei a fazer isso e eu realmente acho que ajudou. E de novo, atrapalhar não vai, então por que não, né? Vai que ajuda. Mas vale a pena conversar com seu médico, com seu terapeuta, para você entender, né, o que você deve ou não deve fazer. Queria também contar que nessa conversa com o Daniel Barros, ele trouxe um dado muito importante, que no Brasil, 80% das pessoas diagnosticadas com depressão não fazem o tratamento adequado. E a maior causa disso é o preconceito com o tratamento, com a doença, com o termo depressão. E eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso, discutir sobre isso, não ter vergonha de falar que tá sentindo isso. Eu não tenho vergonha disso, gente, é normal, acontece, inclusive é muito comum, principalmente nessa época que a gente tá vivendo, né, gente? Você entra no TikTok, você vai ter 1 milhão de zoações dos millennials, né, que é a minha geração, com os transtornos de humor, enfim. Você precisa tratar se você tá diagnosticado com isso. E se você tá desconfiado, vale a pena você ir atrás para entender que talvez você possa se sentir melhor se você buscar aí uma ajuda. Acho importante também lembrar que a depressão é um estado, né? Então, que passa se você fizer o tratamento adequado. Eu sou testemunha disso, já aconteceu comigo, e eu acredito que agora também eu já tô aí numa fase bem de final, espero, desse episódio que eu tive agora, e que depressão não é simplesmente tá triste, né? É normal para uma pessoa tá feliz, tá triste, ter um momento mais triste, depois um momento de prazer e um momento de raiva, né? Isso são variações do nosso humor. Não sentir emoção positiva durante um período prolongado, aí sim você tem uma desconfiança de que pode ser depressão. E o sintoma da depressão, ele não é só a tristeza. Ele pode ser perda de apetite, pode ser insônia,
pode ser uma coceira na pele, acredite ou não, eu conheço casos que as pessoas estavam com uma coceira intensa e quando foi ver era depressão. E ninguém sabe a causa, né? Então não adianta você pensar, putz, mas nossa, eu tô num momento muito feliz, ai não, mas eu não posso me sentir assim, não, mas não faz sentido. Gente, não tem que fazer sentido, a gente não escolhe se sentir dessa maneira, ou melhor, não se sentir, né, porque, enfim, é o que acontece, mas é algo que dá pra tratar, passa, e no fim das contas você vai ver que a melhor coisa que você poderia ter feito é ter procurado ajuda. Então, se você se sente assim, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Não é nada que você deve ter vergonha e você pode se sentir melhor. Eu acho que essa é a minha mensagem para você nesse vídeo. E eu espero que você se sinta melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima.